Nosso conhecimento, ele começou por volta de 18 anos atrás, em 2002, quando a gente fez o primeiro lançamento de alto padrão em Belo Horizonte. E desde então, a gente vem percebido que as atividades para fazer um lançamento imobiliário têm mudado demais de um tempo para cá. Antigamente a gente fazia um panfleto, fazia um cartaz, fazia um pirata, fazia um corujão, e aquilo ali já resolvia o lançamento. E isso mudou muito de uma época para cá. Então, em 2017, a gente decidiu vender a nossa operação, que era uma agência focada em lançamentos imobiliários. A gente fazia lançamentos em todo o Brasil, Manaus, Pará, Goiás, Minas, São Paulo, Rio. E a gente decidiu abrir uma empresa focada em estruturar esse conhecimento dentro das incorporadoras. Por que é muito importante estruturar o seu processo de marketing e vendas dentro da incorporadora? Por que o modelo hoje não está funcionando? Porque hoje você tem um departamento de vendas que está focado em fazer venda, um departamento de marketing que está focado em fazer lead e um departamento de pré-vendas, quando muito, qualificando sem muito critério o lead, né? O departamento de pré-vendas é um departamento razoavelmente novo, no qual a gente é focado na sua estruturação, mas o importante é visualizar o processo todo. O importante é entender que a gente deve estruturar um planejamento, deve estruturar o cronograma, deve estruturar toda a equipe, o organograma, as atividades, desde o VSO, que é a venda sobre oferta da região onde você está incorporando, até a sua meta de venda. O que a gente vê muito, aí eu vou te falar que a grande maioria das incorporadoras, principalmente as médias, as que não têm tanto acesso à informação, são metas de vendas sem critério, são atividades de marketing isoladas, quando muito tem um pré-venda, mas ainda a grande maioria das incorporadoras, eu diria que 95% das incorporadoras do país não tem um pré-venda, ou seja, o lead de primeira é trabalhado pelo corretor, o que a gente considera que não é muito saudável, porque hoje com o advento da internet, hoje não, né? Há muito tempo, mas com o advento da internet, o volume de leads cresceu muito, e uma vez que o lead cresceu muito, o corretor ele faz muito mais serviço de URA do que o serviço de corretagem. O corretor é muito mais um ligador, né, um prospector, do que realmente um profissional focado no relacionamento. Mas, essencialmente, os desafios que as incorporadoras têm são os mesmos. São implantar procedimentos no marketing e indicadores, implantar procedimentos no pré-vendas e indicadores, implantar procedimentos no vendas e indicadores. Nós trabalhamos com uma visão completa do funil, que vai desde o lead, agendamento, visita, proposta e venda. Quando a gente está falando de loteamento, vira reserva. Quando vira Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de crédito, de subsídio. Mas o importante é o seguinte, na sua incorporadora você mede tudo, você tem um plano de ação para todos esses pontos? Esse é o espaço onde a gente trabalha, é o espaço de fazer estratégia de marketing conectada com a estratégia de vendas. Com a estratégia de vendas, entender qual que é a estratégia de marketing. Principalmente a gente vê isso muito nas incorporadoras que saem de uma cidade e vão para outra. Com o mesmo modelo operacional, a chance de dar certo sempre é muito pequena, porque quando você está numa praça nova, você não é conhecido, você tem que ter um posicionamento diferente, seu produto ele está no mercado diferente, ele tem que ser, os atributos de venda do produto são diferentes. Então trazer consistência para o trabalho imobiliário é o nosso foco, trazer inteligência, trazer uma visão global de todo o processo. Atualmente, todas as construtoras que a gente conversa, a grande maioria delas falam, não, mas eu tenho marketing, está lá trabalhando para mim, o meu vendas está trabalhando, nós temos uma house de vendas, temos 20 stands de vendas, não sei o quê. Só que quando você vai ver, o cara do stand tem um número de leads que chega, que ele não sabe exatamente porque coloca indicação, mas o lead veio da internet, o gerente de vendas não sabe exatamente a origem dos leads, não existe uma supervisão no processo de atendimento, o pré-vendas não tem uma conexão, ainda que emocional, com o time de vendas, não existe uma conexão nem técnica nem emocional, a gente precisa integrar esses dois departamentos e ainda colocar o marketing nesse processo. Então me fala, na sua incorporadora, qual que é a proximidade entre o gerente de marketing e o gerente de vendas? Qual que é a proximidade do planejamento de marketing para o planejamento de vendas? E é muito simples, gente. A gente costuma falar que o mercado imobiliário é um dos pouquíssimos mercados onde a gente consegue fazer uma mensuração ponto a ponta. A gente consegue mensurar desde o custo do lead,
custo de agendamento, que inclui inclusive o custo da equipe que faz o agendamento, custo de visita, custo dos estandes de vendas e até o custo final de marketing, custo final de venda por produto. Então, se a gente tem isso de uma forma estratégica, se a gente tem os indicadores, a gente consegue trabalhar esse processo. Mas se você não tem a visão global, você não consegue fazer nada além de viver ao sabor do mercado. E a reflexão que a gente traz, e eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo com as incorporadoras, não é falar assim, eu vou achar um pote de ouro no final do seu arco-íris, nossa, nós temos um método revolucionário. Não, a gente só quer que o básico seja bem feito. A gente faz alguma coisa extraordinária? A gente até faz, mas depois que o básico está feito, eu vou te falar que é raro a gente chegar num ponto de todo o básico está feito. O que é o básico? É o cronograma, é o orçamento, é uma equipe ideal. Por exemplo, tem lá 300 milhões de VGV, aí eu quero instalar um pré-vendas, aí a incorporadora implanta um pré-venda com 3 pessoas para vender 300 milhões. Qual que é a possibilidade técnica de 3 pessoas trabalharem leads para vender 300 milhões. Então a gente vê que a não venda e o não posicionamento de uma incorporadora vem muito de pequenos detalhes. O processo de venda é acertar pequenos detalhes. É um site que não dá medindo a conversão, é uma empresa que investe muito no digital porque o digital está na moda e você vê o tapume dela está mal feito. A gente sabe que a grande maioria das vendas vem da frente da obra, seja por um tapume, seja por um cavalete, seja por uma placa, um outdoor. Então o que é esse caso? A gente já viu muito isso acontecendo. Eu tenho 1 milhão de verba. A gente sabe que 50% das vendas, em média, vem da frente da obra, ou indicação de pessoas que moram perto da obra, no raio de 1 quilômetro. Muitas pesquisas já falam sobre isso. Aí eu tenho 1 milhão de verba. Aí quanto que a incorporadora vai lá, gasta no digital? Gasta 90% no digital, gasta 10% em enxoval, outras coisas, e gasta num tapume 2.000. Faz um tapume pintado, em alto 2020, por quê? Aí o que eu trago esse número aqui? Qual que é essa visão de número? Se a gente sabe que metade da venda vem de indicação de pessoas que moram perto da obra ou de pessoas que passaram na porta da obra, o correto não seria eu investir metade ou pelo menos um valor extremamente substancial na frente da obra? Então é o seguinte, a nossa proposta de trabalho é trazer coerência, é trazer consistência, porque se a gente tiver uma consistência orçamentária, se a gente tiver uma consistência na equipe, se a gente tiver uma consistência de cronograma, a chance de dar certo é muito grande. Dá certo sempre? Não, mas quando não dá certo, se o trabalho tem consistência e tem critério, porque um trabalho sem critério eu não consigo achar erro, porque não tem critério, então tudo é aleatório. Mas quando existe critério, quando existe a gente pode fazer o que a gente chama de fator causação, quando acontece algum desvio de percurso, minha meta de venda era 100 por mês, eu estou vendendo 20, o que está acontecendo? Estou fazendo tudo certo, mas quando você não sabe que você está fazendo todo o processo correto, você não vai conseguir resolver nunca. Então, às vezes, é uma incorporadora grande, está lá com 200, 300 milhões de VGV, eu estou apanhando na cidade tal, não estou andando muito com um produto, só que o cara já não sabe o que fazer, porque ele sabe que tem buraco na venda, sabe que tem buraco no pré-venda, sabe que os equities, os atributos que a gente trabalha no produto são questionáveis perto dos concorrentes. Então a gente já viu isso muito também, trazendo novamente esse conceito da coerência. Eu tenho um produto lá de Minha Casa Minha Vida que eu estou vendendo a 160 e meu concorrente tem um produto de 125 muito parecido com o meu. 125 não, mas 138. 140 e eu estou a 160, porque na minha viabilidade o terreno não foi tão bacana, a permuta não está legal, eu acabei que eu tenho um produto muito pareado com o da concorrência que está por volta de 140 mil, só que o meu está a 160. Mas e aí? É lógico que a gente está acostumado a trabalhar com esse tipo de caso, mas a gente já tem que entender o seguinte, nós temos que aceitar a realidade do mercado, que eu estou vendendo um produto mais caro, eu tenho que trabalhar isso sob uma ótica de marketing, ou seja, uma vez que meu produto na viabilidade dele está 20 mil mais caro que o mercado, o que eu vou fazer no marketing para que eu possa andar com esse produto? Peraí, o meu produto ele está 20 mil a mais que o mercado, no caso Minha Casa Minha Vida, alto padrão, isso não faria muita diferença.
O que o vendas pode fazer? Eu posso pagar uma comissãozinha um pouquinho a mais para a gente poder compensar isso? O marketing pode trabalhar algum atributo especial? Então, nesse caso, a gente até tem que buscar algum atributo no produto que não foi enxergado. Porque o que eu vejo muito é o seguinte, existe o problema, o produto é um produto desafiante. E o marketing está fazendo o mesmo trabalho que ele faz para os outros, o vendas está fazendo a mesma coisa que ele faz para os outros. Vendendo é lógico, um produto mais complicado, se você não fizer nada em especial para ele, se você não adaptar o marketing, o vendas para ele, você não vai ter uma performance que você espera para ele. Só que esse exemplo que eu estou dando serve para tudo. Entendeu? Então, se você não tiver um critério de, não, eu vou lançar esse produto aqui, eu lanço com uma comissão a mais, eu faço parceria com uma imobiliária, eu tenho atividade de marketing bem estruturada, eu faço um pré-lançamento grande, igual, por exemplo, a gente fala muito sobre oscilação de verba, né, sobre adequação de verba à sazonalidade, à economia, à expectativa com novos governos, pandemias, épocas de eleição, Copas do Mundo, Olimpíadas. A oscilação do investimento em marketing, a oscilação dos exercícios de vendas, como meeting, lançamentos e pré-lançamentos, eles devem ser adequados a um momento mercadológico, né, a um momento econômico. Então, se você for trabalhar sob uma ótica exclusiva de marketing, um lançamento, o marketing vai falar assim, investe, faz isso aqui, faz aquilo ali, faz campanha, faz o bonitinho. Se você chegar, olhar exclusivamente para o vendas, você vai falar assim, não, vamos colocar a tabela de preço, vamos começar a fazer reserva, vamos começar a vender, às vezes sem posicionar o produto, às vezes sem entender o que é o atributo principal daquele produto. Então a nossa visão e o nosso trabalho principalmente é trazer uma visão completa do processo, porque não tem como você dissociar a economia, os indicadores, a estatística, o marketing, a venda. Mas o que acontece é que é tudo dissociado hoje no mercado, né? Hoje, muitas vezes, quando existe uma escolha do terreno, quando existe uma escolha, quando se faz uma incorporação, um projeto, quando você olha o marketing ou vendas antes de comprar o terreno, quando que você conversa com o marketing e vendas antes de fazer o projeto e incorporar e colocar na prefeitura e tudo mais, a nossa ideia é que o processo ele venha lá do terreno até a venda. Se você conversar isoladamente com os seus setores e pedir, não, eu preciso de indicador, porque eu preciso fazer meu business intelligence, porque está na moda também ter dashboards e tudo mais, gente, se você tiver pessoas diferentes, fazendo indicadores diferentes, com mentalidades diferentes, você nunca vai ter uma operação de inteligência de mercado consistente. Esse é o nosso trabalho. Mas o seu trabalho é consultoria? Não. A gente tem que garimpar todas as informações, a gente tem que ter ideias, a gente tem que entrar no CRM, a gente tem que conferir e pedir para que as pessoas mantenham o CRM bem preenchido, o que não acontece em 99,9% das incorporadoras. Então o trabalho ele é muito mais braçal do que intelectual, só que a gente foca nos desdobramentos intelectuais dessas atividades que são operacionais. Então a atividade do vendas é essencialmente operacional, a atividade do marketing é essencialmente operacional, fazer post, fazer campanha, fazer stand, fazer um monte de coisa, é operação. A gente está no mercado para dar um passo para trás e falar assim, não, peraí gente, o que está acontecendo? Peraí, a meta de venda está prevendo um VSO de 20% para essa praça, mas os indicadores de mercado falam que o VSO está 6%, menos de 3 vezes, menos de 1/3 do que deveria vender. Então, qual que é a chance dessa meta de venda fazer sentido? Então, eu tenho que parar nesse momento e falar, não, vamos fazer uma meta de venda certinha, vamos fazer uma meta de venda real, porque eu vou desdobrar isso no orçamento de marketing. Se eu faço uma meta de venda errada, por consequência, pelo menos uma meta de marketing deveria ser atrelada a uma meta de venda, né? Uma meta de investimento, uma meta de leads, né? Uma meta de visitas. Se eu tiver uma meta de 200 vendas, por exemplo, e o meu mercado comporta 60, eu vou gastar para 200, então eu vou estourar minhas verbas todas. A gente vai trazer uma inconsistência, quando você for ver naquele período, naquele recorte de tempo, você gastou foi 6% de marketing, 7% de marketing, porque é muito comum quando a gente vê um recorte temporal curto numa incorporadora num mês, ela chega até 8, 9, 10% de marketing se ela não realizar a venda. Então o previsto realizado é bem importante também. E a gente não pode errar nisso, porque se eu tenho uma incorporadora grande, ela 600 milhões de reais de VGV, 500 milhões de reais de VGV, e eu estou lá com a verba de marketing de 800 mil, 700 mil por mês,
Se eu errar 3, 4 meses, eu vou expor o caixa da construtora em 2, 3, 4, 5 milhões. Então a gente tem que conversar com o gerente de vendas, tem que conversar com o gerente de marketing, tem que sentar com o pré-vendas, porque é o pré-vendas que tira toda essa inteligência, porque ele conversa com o cliente, ele sabe de onde veio o lead, ele sabe para onde ele mandou o lead, e é onde a gente trabalha. É onde a gente trabalha fazendo cronograma, fazendo orçamento, conversando com os gestores, fazendo os planos não só de ação orçamentária, como plano de ação focado em corretores, como um plano de ação focado nas atividades de marketing, um plano de ação focado no time de pré-vendas e todos os indicadores e todos os atributos e toda a inteligência que está por trás desse processo. Obrigado.